Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com a doutora Rose e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre holding. Quer saber um pouco mais? Fique aí! Olá, doutora! Me fala um pouquinho sobre holding na questão de planejamento sucessório, né? Para as pessoas que querem em vida se planejar com os bens que têm, pensando então nos filhos, netos, enfim, nessa questão. Perfeito, Tânia, perfeito. Ultimamente, nós advogados temos sido muito consultados na questão das holdings, das montagens dessas holdings, tanto empresariais como familiares, pela questão da reforma tributária, né? O que acontece? Com a reforma, muito se tem falado que o imposto, que hoje varia de 3%, 4% até 8%, né, do valor do imposto, suba para até 20%, 21%, 22%. Tem se falado muito isso. O céu é o limite. O céu é o limite. E o que as pessoas estão pensando? Puxa vida, eu vou morrer, eu vou deixar um problema para minha família, porque eu vou deixar vários imóveis, ou eu vou deixar dinheiro, ou eu vou deixar outros tipos de bens que sejam, e eu não gostaria de deixar essa dívida para os meus filhos, ou até para os meus netos. Ou até não que parte do patrimônio seja consumido. Consumido, principalmente pagando o ITCMD, na verdade, e até mesmo, vou te falar, até mesmo os honorários dos advogados. Dos advogados, que no caso de um inventário, ele é maior do que no caso de preparar uma holding. De um preparo de você realmente fazer esse planejamento. Então, eu em vida, eu tenho diversos modos de fazer esse planejamento. Um desses modos é a holding, né? Nós temos aí testamento, nós temos doação, nós temos algumas outras ferramentas que a gente pode usar. Mas a holding hoje ela é muito utilizada. Por que ela é muito utilizada? Porque eu posso já planejar com antecedência como que eu vou distribuir esses bens após a minha morte, né? O evento morte está aí para todo mundo e somos realmente... Ninguém ainda ficou para semente, né? Somos aí finitos. Então, é um modo sensacional de você planejar como é que vai ser o futuro sem que o pai ou a mãe, né, estejam presentes na vida dos seus filhos. Eu posso, assim, por exemplo... eu quero deixar, vou fazer a holding, vou colocar meus bens lá e eu posso deixar só para um filho? Como é que isso funciona? Não, muito pelo contrário. A gente tem que seguir toda a ordem do Código Civil, a ordem vocacional. Então, eu não posso simplesmente doar para um filho em detrimento de outros e até mesmo meu. Eu não posso simplesmente ficar sem nada para viver. Né? Então, isso a gente tem que tomar um cuidado, o profissional que vai fazer, né, o advogado, até mesmo o contador que vai montar essa estrutura, ele tem que ter bastante conhecimentos da área, tanto da área de família, do direito de família, como do direito societário. Por quê? Para a gente economizar em um ou em outro ou em ambos. E... por exemplo, eu ouvi falar aí que tem gente que pega e monta a empresa num estado que ela nunca nem morou. Tem risco? Muito risco. O que isso implica? Isso implica numa série de fraudes, né? A palavra certa é fraude, né? Nós estamos fraudando o fisco. Eu vou te dar um exemplo. No estado de Pernambuco, a alíquota do ITCMD é de 8%. A alíquota do ITCMD no estado de São Paulo são 4%. Então, quer dizer, a pessoa está lá no Pernambuco e monta a holding lá em São Paulo. Ela monta a holding em São Paulo, até mesmo aqui em Minas Gerais. Que é menos. Que é também de 4%, para poder economizar, fazer essa economia. Só que o domicílio fiscal desta pessoa não é em São Paulo, não é em Minas Gerais, é lá em Pernambuco. Então, isso é o quê? Você está fazendo o quê? Você está cometendo um crime tributário.
E isso vai ser descoberto, porque você não tem o menor endereço. Ah, Rose, mas eu posso alugar uma salinha ou o endereço de alguém, né? Hoje tem muito o tal do escritório virtual Virtual, e tal. exatamente. Aí vem lá, de novo, né, o senhor Leão, o senhor Fisco, e ele descobre, porque hoje não tem como você esconder nada dele, infelizmente, ou até felizmente. A capacidade dele de fiscalizar e cruzar informações por conta da informações. inteligência artificial, Sim. ela expandiu muito, Ela expandiu muito. Então, as pessoas, ao procurar o profissional que vai montar essa holding para ela, gente, eu deixo esse recado para vocês, não façam dessa maneira, porque, de novo, uma hora a conta vai chegar. Ela vai chegar, porque eu não tenho domicílio fiscal naquele estado. Como é que eu montei uma empresa lá? E assim, é muito interessante, eu não sei se acontece com clientes seus, mas clientes que às vezes me procuram, quer botar tudo numa holding e acha que não precisa de contabilidade. Outro erro grosseiro, eu diria. Desculpa, é um erro grosseiro, Tânia. Grosseiro, sabe por quê? Na verdade, quando você monta uma empresa, eu vou falar um pouquinho aqui de holding. O que significa holding? A origem da palavra holding. Na nossa legislação, nós não temos. Não. Nós temos o quê? As empresas limitadas, as empresas SAs, né? As empresas unipessoais e só. A gente não tem essa palavra holding. Holding é o quê? É uma Em inglês atividade é cofre, né? Holding é um cofre, né? Hold on, é um cofre. Então, hoje muito se vende uma holding como se fosse um cofre. O cara faz um monte de maracutaia e aí resolve botar tudo lá dentro da empresa. Exatamente. E pode reverter se for entendido. Sim. Isso acontece? Acontece muito. Uma coisa que mais acontece é o seguinte, e, na verdade não reverte, o que acontece é você ser multado. Você vai ser sempre multado. Por quê? Digamos que eu, interessada então nessa economia tributária, eu monto um CNPJ chamado de holding. Eu chamo ele de holding, eu ponho lá no KNAI, que é uma holding, e eu integralizo os meus bens nesta empresa. Muito bem. E eu simplesmente nunca mais faço nada nela. Eu não tenho contabilidade, eu não tenho balanço, eu não tenho nenhuma atividade empresarial. O que acontece? Aliás, você, como contadora, certamente já se deparou com essa situação. O que acontece? Me conta o que acontece contabilmente quando você não faz a escrituração dessa empresa que foi montada como uma holding e está quietinha lá dentro da gaveta. Pela nossa legislação, a única empresa que não precisa de contabilidade, você sabe que é o MEI, né? É o MEI. Então, todo mundo, se você tem uma sociedade unipessoal de serviço advocatício, você tem um contador. Sim. E aí, o que acontece? Aí você vai ter Simples Nacional, você vai ter lucro presumido, você vai ter lucro real. Então, dependendo da holding, geralmente, principalmente quando é holding, onde além dos imóveis tem os próprios patriarcas, tem sociedades, então você tem uma holding própria, né, onde você tem uma empresa que administra empresas, além dos bens e tal, ela já não pode ser do Simples Nacional. Ela já passa a ser do lucro presumido. E o lucro presumido, ele tem obrigações mensais e anuais que devem ser entregues, independente se houve movimentação ou não. Aí você pensa o seguinte, a pessoa, além de nunca entregar nenhuma dessas obrigações, ela está gerando multas, tem multas que elas chegam a R$500, R$1.000, e depende. Além do risco de você ser considerado como uma fraude, porque você abriu uma empresa, mas essa empresa, ela vem com o intuito de gerar renda, ter, às vezes, funcionários e tal, né? E tudo mais. Então, de repente, você abre, mas você não faz nada, é um elefante branco. Elefante branco. Ô, Tânia, e vou te dizer, sabe o que eu tenho visto muito? Sabe o que o fisco está fazendo?
Ele está colocando essa empresa como inativa. Isso. Ele simplesmente... Inativa. Inativa. O que é uma empresa inativa? Só que aí, sabe o que é mais interessante? Apesar dela estar inativa, ela não está desobrigada a entregar todas as obrigações. Sim. Ela está inativa porque, para quê? Para que aquele CNPJ não possa fazer nenhuma negociação. Isso. Então, por exemplo, ele não vai poder vender os bens que está ali dentro até que ele regularize. Então, é um meio do fisco obrigar o empresário que fez uma holding, né, que abriu uma empresa com esse intuito, ou com qualquer outro intuito, né? Que ela, então, é coisa. Mas só que o que acontece? Ele vai ter que pagar. Então, você para e pensa, por exemplo, vou falar uma obrigação aí, que é a DCTF Web, que se você não tiver funcionário, você pelo menos tem que entregar uma por ano. A multa dela, sabe quanto que é? R$100. Uau. Se você pagar dentro do prazo, senão ela dobra. Aí nós temos N multas aí nesse sentido. Então, você está entendendo que não vale a pena... o barato sai caro? É a verdadeira economia porca que a gente fala, né? Porque o barato sai caro. Então, para você montar uma holding, você tem que ter na sua cabeça, na sua mente, que você está montando uma empresa. E que empresa, como o nome diz, você vai empresariar, você vai ter uma atividade com aquilo lá. Uma atividade fim. Uma atividade fim, justamente. Então, hoje, com o planejamento sucessório, a gente orienta, sim, a criar essa empresa desde que ela tenha uma atividade. Então, eu ponho meus imóveis lá dentro, e aí, por isso, eu preciso muito dessa parceria com contadores, para que eles vejam se vale a pena. Porque imagina que eu pego um imóvel hoje, meu, pessoa física, e coloco, integralize dentro de uma empresa, e daqui um mês eu vendo esse imóvel. Dependendo, não vai compensar. Não vai compensar. Você está entendendo? Não vai, depende muito do que a pessoa quer fazer. Por isso que vamos à origem da palavra planejamento. Isso é para o futuro dos meus filhos. Eu não pretendo vender esses bens. E aí eu transformo esses imóveis em cotas sociais. E como que eu transfiro isso para os meus filhos? Muitas pessoas me perguntam também, mas, doutora Rose, e aí? Eu não preciso fazer inventário? Então, vamos lá, vamos com calma. Se por acaso eu não doei essas cotas sociais para os meus filhos... Tem que inventariar? Eu tenho que inventariar. Você entendeu? Não tem como escapar do inventário. Mas tem gente que vende aí, põe seus imóveis dentro de uma holding... Você não vai inventar, você vai precisar pagar advogado. Você não vai precisar pagar advogado. Exatamente. E vão um pouco além. E esquecem o seguinte... Assim, a gente sabe que é mais claro que tudo, que até a terceira geração, os imóveis que o vô lá conseguiu, provavelmente ela se desfaz. Isso é comprovado, né? E aí... Pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso. Esse é o ditado. E aí eles esquecem que também... Um dos principais responsáveis por quebrar a empresa são os próprios donos da empresa. Isso, mas por isso que é importante fazer esse planejamento, porque o que a gente faz? Fora a estrutura, que é um contrato social, nada mais é do que um contrato social. Mas o que a gente faz? A gente faz um acordo de sócios, a gente faz um memorando de como isso vai ser administrado, quem vai administrar na minha falta. Se eu tenho um marido, a pessoa tem uma esposa, né, o casal... Eu posso passar esses poderes para aquele sobrevivente, o cônjuge sobrevivente. Ou não, eu posso passar para um filho que, de repente, ele tem habilidades comerciais. Então, eu já determino como vai ser depois da minha passagem. Então, determino, fulano de tal vai ser o administrador, ciclana de tal vai fazer a parte de marketing, a outra vai fazer... Você entendeu? Certo. Então, a gente consegue planejar. Então, com um bom planejamento e com uma boa reunião desta família, para saber exatamente qual é a intenção dessa família, o que eles querem com essa holding, aí eu estou fazendo um planejamento sucessório bem feito, caprichado. Porque, caso contrário, eu estou só abrindo um CNPJ. Verdade, com certeza. Então, não faz sentido eu gastar, porque uma holding custa caro. Custa. E tem muita gente vendendo holdings baratas, mas o que o cara faz? De verdade, Tânia, eu realmente fico abismada. Ele vende isso como uma salvação da lavoura, como até uma blindagem patrimonial, como se os meus credores não fossem nunca mais conseguir pegar algo dentro dessa holding,
E também essa questão que você citou de mandar essa holding para pagar menos impostos para um estado distante do seu domicílio fiscal, isso está sendo cometido uma fraude. E isso vai ter consequência. Mas você sabe outra coisa que eu vejo quando as pessoas me procuram para fazer holding? Mas não tem perigo do meu filho tomar de mim? Existem, é o que eu falo, existem, se você for bem assessorado, existem maneiras de você proteger o seu patrimônio enquanto você, mesmo não sendo dono, seja um usufrutuário com garantias. Exatamente, exatamente. E isso está previsto também no nosso Código Civil. Você tem cláusulas de reversibilidade. Então, vamos imaginar que, de repente, o meu filho é casado, comunhão parcial de bens, e eu faleci. E eu não coloquei lá uma cláusula, por exemplo, de incomunicabilidade. Mas quem falece, primeiro não sou eu, é meu filho. Então, a minha nora, ela vai tomar o lugar do meu filho. E ela vai entrar para dentro de uma empresa que, de repente, ela não tem nada a ver com aquilo. Você entendeu? Então, a gente tem cláusulas protetivas do próprio dono, que, na verdade, é o seguinte, o que acontece? O usufruto, ele é irreversível. A doação é irreversível. Agora, o usufruto, não. Entendi. Você então, entendeu? É uma doação com usufruto. Com usufruto. Que traz essa segurança. Que traz essa segurança, exatamente. E este usufruto, ele é reversível. Então, nesse caso, se por acaso acontecer algo dentro da empresa que coloque em risco esses meus bens, esse meu patrimônio, eu reverto esse usufruto, que na verdade eu constituir em meu favor, eu reverto e trago de volta para mim. Porque às vezes eu vejo assim, as pessoas falam assim, não, mas o meu filho é casado com separação total de bens. Eu falo, mas isso só funciona no caso de separação. Divórcio, exatamente. No caso de sucessão, não. Não, né? Existe um entendimento no STJ que considerou inconstitucional um artigo da lei, do Código Civil, e que considera, assim, o cônjuge, mesmo que seja casado com separação total de bens, que tenha o documento enfim, que separa tudo. Ele morreu. Ele morreu. Do cônjuge. O herdeiro direto necessário? Como que fala? É o herdeiro necessário. O esposo, o cônjuge, ele é herdeiro, sim, daquele bem. Mas assim, dá para fazer um planejamento, porque eu falo assim que se você souber o quanto que você vai gastar, né? Se vale a pena, se não vale, aquilo que você falou, né? Importante fazer esse estudo prévio. Estudo prévio. Dá na mão de um contador, faça um estudo de viabilidade financeira. Viabilidade financeira. Você pretende vender este imóvel em quanto tempo? Porque às vezes ainda assim, dentro da empresa, é viável. É viável. E eu te digo mais, por que é viável? Porque neste momento que eu quero, às vezes, até economizar o ITBI, não é vantagem. Porque se eu não economizo o ITBI e eu integralizo pelo valor real, você está entendendo que na hora que eu vender este imóvel, ele não vai ter tanto ganho de capital? Mas aí se eu integralizo pelo valor de face, pelo valor que eu declarei no meu imposto de renda, de repente... Mas aí o estudo é um pouco diferente. Nesse caso, o estudo muda um pouco, porque enquanto na pessoa física você pega a diferença entre a aquisição e a venda, e aí você então apura o ganho de capital, na pessoa jurídica, geralmente, essas empresas não é vantajoso estar no lucro real. É vantajoso ela estar no lucro presumido. Então, ela vai, sobre esse valor, aplicar uns percentuais. Então, vamos pensar assim, hoje, o percentual do lucro presumido, aí no caso de imóveis tem um fator diferente, mas eu vou falar assim só para ficar mais fácil, 32%. Então, sobre aquele montante total, independente de quanto custou, vai se aplicar 32%, é menos, tá? Mas só para... E sobre aqueles 32%, eu aplico 15% de IR e 9% de CSLL. Então, quer dizer, só que se a pessoa comprou imóvel e ela não tem um tempo que ela está com esse imóvel, na empresa é mais barato. Na empresa é mais barato.
Exatamente, por isso que é interessante esse estudo, porque Uhum. você vê, é claro, é matemática, não tem como eu mentir, os números não vão mentir. Não vão mentir. Tá ali, é matemática, então vale a pena eu integralizar esse bem, esse imóvel nessa holding? Precisamos desse estudo. Precisamos, com Por certeza. isso eu não faço nada, absolutamente nada, sem a parceria de uma contadoria, porque é necessário, é necessário. Uma contabilista, um contabilista. Eu acho que assim, tanto quem... o contador que faz a holding, ele precisa do advogado para poder, principalmente em questão de partes legais. Partes legais, é aquela história, como que eu vou fazer uma doação? Uma distribuição, né? Não, e a doação, eu vou fazer essa doação com usufruto, né? Então, exatamente. assim, essa é eu vou dividir em partes desiguais. E se então, eu dividir em partes desiguais, de repente, também tem um probleminha. Tem problema, Tem um por causa da probleminha. questão da parte que você pode dispor e a parte que você não pode dispor. Exatamente. Então, e às vezes, nessa parte disponível ou indisponível, também geramos aí TCMD, gera uma série de consequências, né? Então, assim, planejar é o caminho. Planejar o caminho. Planejar é o caminho. Planejar o caminho. Aí, gente, gostou do conteúdo? Aguarda aí que nós vamos ter mais vídeos com a doutora. Ela vai trazer mais informações aí para vocês. Vou deixar aqui nos comentários o contato da doutora, caso vocês queiram conversar com ela. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, Tânia. Fico aí à disposição dos seus ouvintes para esclarecer dúvidas. Me coloco super à disposição. Mande aí para você me passa as coisa dúvidas. nos comentários aí, com Exatamente. certeza. E a gente vai tentando aí ajudar todos a fazer economizar. Um bom planejamento. Bom planejamento, economia certeira. Com certeza. Obrigada, pessoal.